Aí a pergunta é, sobre dizimar, tem que dar 10%? Bom, se for dizimar, a palavra dízimo já vem de décimo, já vem daquilo que é 10. Então, se for para dizimar, é 10%. Agora, por que você tem que dizimar, é a pergunta. Porque isso é uma lei do Velho Testamento, da manutenção do templo judaico. Jesus não manda ninguém dar o dízimo em lugar nenhum, não manda, não existe esse mandamento no Evangelho. Você encontra uma alusão a isso em Marcos, no capítulo 7, com Jesus criticando a hipocrisia daqueles que diziam que eram dizimistas, mas que quando recebiam um dinheiro extra, para não terem que ajudar pai e mãe, ou gente que queria fazer e tirar uma onda com os sacerdotes, com a seita dos saduceus, com os oficiais do templo, com os pastores, com os donos da religião, nos dias de Jesus, no templo de Jerusalém, eles preferiam, ao invés de pegar o dinheiro de um dízimo, que seria muito mais digno ajudar o pai, a mãe, os irmãos pobres, a família pobre, mas para eles não terem que pegar o dinheiro e ajudarem o pobre e o necessitado, começando dos de dentro da sua própria casa, eles preferiam tirar uma onda com o pastor, com o sacerdote, com o bispo, com o dono do templo, com as autoridades que controlavam o dinheiro e observavam e contabilizavam quem eram os doadores. E então Jesus, em Marcos, no capítulo 7, disse: vocês são os malandros hipócritas. Safados é praticamente essa expressão que Jesus usa. Vocês jeitosamente driblam para não terem que ajudar o pai ou a mãe. Vocês evocam uma legislação criada pelos sacerdotes que é chamada de corban. É você pegar e dizer: o meu dinheiro é corban. Significando dizer, ele está consagrado exclusivamente a Deus, por isso papai, por isso mamãe, por isso meus irmãos, por isso família pobre, eu não vou ajudar nenhum de vocês, eu vou dar tudo para o templo. E aí Jesus denunciou isso contra o dízimo e contra a manipulação do dízimo no templo, dizendo que a preferência não era corbã nenhum. Mas a maioria de vocês praticam o corbã até hoje. O pai está morrendo de fome, a mãe morrendo de fome, os irmãos indo à míngua, a família extensiva paupérrima e vocês engordando o bolso de um malandro que, em nome de Deus, se apropria de bens usando um mandamento obsoleto, caduco, que, para quem tem o evangelho, já faz parte do Alzheimer da minha mente, eu já nem me lembro disso. Porque dízimo é bobagem da velha aliança. Na nova aliança, a palavra não é dízimo, é generosidade. É o que procede da generosidade do meu coração, da alegria generosa do meu ser. É assim que eu devo contribuir, não apenas com um lugar aonde eu vou e cultuo com pessoas, não. Ali também, se tem uma utilidade e se tem necessidades lá. Eu ajudo também, mas não ajudo só lá. Eu ajudo a todo pobre, a todo necessitado, a todo carente que eu veja, aonde quer que eu possa, como diz o apóstolo João, na primeira epístola dele, se você vir, se você tiver, se você alcançar, se você, portanto, puder, ajude! Porque, do contrário, como é que você vai sair falando por aí sobre o amor de Deus se você vê, pode e alcança e não ajuda quem precisa? Você passa a ser um mentiroso e um grande hipócrita. Portanto, no Novo Testamento, não existe essa conversa de dízimo em lugar nenhum. Nem em Jesus, nem nos apóstolos. E você encontra em Paulo, em 2 Coríntios 8, é um apelo à generosidade. Você encontra em Filipenses, da boca e da pena de Paulo, um apelo à generosidade, à alegria contributiva. Mas você encontra também em Paulo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, a advertência contra aqueles que querem ficar ricos, mesmo que seja sob o pretexto de que eu vou ficar rico para dar um dízimo gordo. Isso não existe em lugar nenhum, a não ser na mente enganada e enganosa daqueles que se deixam enganar e daqueles que vão enganando e sendo enganados e metendo a mão e fazendo essas milhões de fortunas, de dinheiros. Até porque no Velho Testamento, raramente o dízimo era de dinheiro. Era de carne, era de ovelha, era de galinha ou de outra, nem galinha nem tanto, mas de pombinho, de animais, de outra natureza, até porque não havia esse hábito do consumo de galinhas em Jerusalém, embora a galinha estivesse presente na cultura jerusalêmica, porque Jesus mesmo diz: quantas vezes quis eu como a galinha juntar debaixo das minhas asas, mas tu não quiseste. Então, é tudo obsolescência passada, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Mas vocês preferem dar o dízimo do que obedecer o evangelho.
E aí vão acumulando para vocês ignorância sobre ignorância, burrice sobre burrice, com base na magia e na superstição, numa das feitiçarias mais intocáveis, implacadas pela religião sobre a alma ignorante da maioria desses que estão aqui, inclusive meu querido ou minha querida, da sua alminha, que me faz essa pergunta já vencida há 2000 anos em Cristo Jesus. Pastor, olha a desnecessidade, meu filho ou minha filha, da sua pergunta, com todo amor. O filho pródigo representa o homem distante de Deus em Adão, não, que de imediato no Evangelho em Lucas 15 representavam os escribas, os fariseus, os religiosos que estavam com raiva de Jesus, porque Jesus comia com os publicanos, com os pecadores, com as meretrizes, com as pessoas que os religiosos odiavam. De modo imediato, no Evangelho de Lucas, onde a parábola aparece, o contexto é esse. É esse. Depois, com o passar do tempo, é que isso foi ganhando outras aplicações. Aí o filho pródigo somos todos nós. Mas essa coisa de Adão, desde Adão ou de Cristo após a graça, já é sinal de que a tua mente está toda fragmentada e compartamentalizada pelas teologias dispensacionalistas, que infelizmente criaram esses compartimentos teológicos, doutrinários, escatológicos, tudo em fragmentos, em pedacinhos, tudo horroroso, tudo, desculpem a expressão, tudo nojento. Para quem conhece quem Jesus é, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos praticaram, aquilo que eles pediram que nós obedecêssemos, especialmente no Evangelho e no principal representante do Evangelho posterior, que é Paulo, muito mais do que Pedro ou qualquer um outro desses indivíduos, se esforçando de todo o coração por nos manter lúcidos, como gentios, para compreendermos a graça de Deus nos abraçando a todos, aonde quem quer que tenha sido filho pródigo já não é mais em Cristo, e aonde a grande advertência é para com os filhos mais velhos. O pessoal dá uma ênfase ao filho pródigo. O filho pródigo é o bem-aventurado daquela história, é o publicano, é o pecador, é a meretriz, é o que entra na festa do reino de Deus e dança com Jesus. Os que não entram, ficam de fora, são o irmão mais velho, aos quais correspondem os religiosos, os saduceus, os donos do templo, os fariseus, os reis do exemplo, os intérpretes autorizados, que ficavam com raiva das relações marginais de Jesus. Assim como um monte de gente que não entendeu nada tem ódio de mim por causa da minha liberdade em Cristo Jesus de ser amigo de todos os seres humanos e não privilegiar ninguém, acolher a todo mundo com amor. Isso provoca um ódio enorme em gente religiosa. Como tem gente me ouvindo aqui com raiva. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ser fiel ao Evangelho de Jesus, com você, sem você ou contra você, todos os dias da minha vida, com muita alegria no coração. Caio, Jesus é santo. Essa liberdade, entre aspas, que hoje em dia se ensina, Jesus não aceitaria se estivesse aqui. Aí a razão que a pessoa dá é porque ele odeia o pecado. Cara, você odeia o que você chama de pecado. E mais do que isso, você odeia os pecadores que pecam esses pecados. Agora, Jesus não odeia nada. Se Jesus odiasse o pecado, a cruz dele não era relevante, não era eficaz em favor da manifestação do perdão de Deus para todos os seres humanos, a todas as criaturas. Aquele que morreu ali era alguém que morreu sem guardar nada contra ninguém, sem ter dívida de ninguém no coração dele, sem odiar ninguém. Nem o diabo merece o ódio de Cristo Jesus. Então Jesus nunca odiou ninguém. Quanto ao que você chama de essas liberdades, Paulo nos ensina em Gálatas 5 que são fruto do Espírito Santo. O que na religião você chama de essas liberdades. Aí Paulo diz também, escrevendo aos Colossenses, que o pessoal que chega dizendo que santidade é não pegues isto, não toques aquilo, não comas aquilo outro, isso tem aparência de santidade, só aparência, mas não tem nenhum valor contra a sensualidade. A verdadeira liberdade é viver livre do medo, do pecado, da angústia, da paranoia e da neurose culposa, é andar em paz com Jesus e a não ofender o próximo nos passos que dá. Não confunda a sua mente nem a de ninguém por sua causa.